Olá, meu nome é Elisete e meu grupo é composto pela Luara, Lohane, Adrielma, Ellen, Eduarda, Wesley, Igor, Matheus, William e Emily. Nós vamos falar sobre os temas lendas e mitos, folclore brasileiro. Era uma vez, num Brasil não tão distante, a tribo de índios Mauê, uma população que ainda existe no estado do Amazonas e tem crescido com o passar dos anos. Nesse local vivia um apaixonado casal que se sentia incompleto pela ausência de um filho. Eles decidiram então fazer um pedido ao deus Tupã, uma das grandes divindades, o deus do trovão. A solicitação da gravidez foi atendida e meses depois a Índia deu à luz a um menino. O pequeno garoto cresceu e começou a desbravar por conta os arredores da mata em que vivia. A fama do índiozinho chegou aos ouvidos de Jurupari, uma entidade do mal. Muitas vezes trazida como representante dos pesadelos, esse personagem capaz de transformar em diversos animais invejava a habilidade do garoto. Um dia, enquanto o menino escolhia frutos na floresta, Jurupari se transformou em uma serpente e o picou. Tupã mandou trovões para alertar os pais do garoto, mas quando chegaram já era tarde, o índiozinho já estava morto. Diante de tamanha tristeza, o deus aconselhou os pais que plantassem os olhos da criança no chão da tribo. Naquele local plantado, outro tipo de vida brotaria e outro tipo de energia o menino traria ao seu povo. Na área onde foram depositados os olhos do garoto, as lágrimas dos pais regaram o broto e um mês depois nascia uma plantinha. Um fruto vermelho que por dentro se parecia com os olhos do garoto ao mirar sua tribo, o Guaraná. Boiatatá é uma lenda de origem tupi-guarani e significa cobra de fogo. Boiatatá é uma enorme serpente que vive no fundo do rio e que protege as matas e os animais. Foram encontrados relatos dessa lenda em 1560, escrito por José Anchieta. Essa serpente, apesar de viver embaixo d'água, é coberta por fogo. Acredita-se que a origem dessa lenda se deve ao fenômeno do fogo-fato, que permite a liberação de faíscas na superfície de pântanos e lagos, decorrente do gás metano liberado na decomposição de animais mortos e vegetais. Acredita-se que aquele que olhar diretamente para o boiatatá poderá ficar cego. A mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro e um dos mais conhecidos mitos do Brasil. A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom que em um lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de aço ou prata e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. Também é comum ouvir o animal soluçando como um ser humano. Olá, eu me chamo William Pablo e eu vou falar sobre a lenda do boto cor-de-rosa. No folclore brasileiro, contam a lenda do boto cor-de-rosa, que é presente nos rios amazônicos, que, segundo essa lenda, é capaz de se transformar em um homem galanteador, com o propósito de conquistar mulheres nas festas para, em seguida, engravidá-las. É importante mencionar que a lenda do boto, como acontece com muitas lendas do folclore brasileiro, possui características regionalizadas que podem ter algumas diferenças dependendo do local do Brasil. De tal forma, entende-se que o boto cor-de-rosa se transforma em um homem muito bonito, que dança bem e possui uma boa conversa. Essas habilidades são usadas pelo boto para conquistar mulheres que ele encontra em festas. As diferentes versões da lenda falam que o boto vai atrás das mulheres em um período específico do ano, no período da lua cheia, em junho, quando isso acontece nas festas de Santo Antônio, São Pedro e São João. Devido a seus hábitos notívagos, os gatos, principalmente os negros, eram associados às forças ocultas e à feitiçaria na Europa medieval. Para muitos, os felinos seriam um disfarce usado pelas bruxas em suas danças noturnas. Os bichanos pretos eram tão mal vistos que no século XV, o Papa Inocêncio VIII, pasmem, os incluiu na lista dos perseguidos pela Inquisição. Birutices à parte, um estudo realizado no ano 2000 pelo Hospital Ilha Longa, em Nova York, revelou que pessoas que têm gatos pretos em casa são 4 vezes mais vulneráveis a sintomas de alergia do que os que criam felinos de cor clara. Isso porque os bichanos pretos têm na pele a maior quantidade de um tipo de proteína que pode agravar as reações alérgicas em humanos.
Acredita-se que os primeiros a usar o trevo de 4 folhas como talismã tinham sido os druidas, antigos sacerdotes celtas, ainda no primeiro milênio antes de Cristo. Quem tivesse uma dessas plantinhas conseguiria enxergar demônios na floresta e assim escapar deles. O poder do trevo viria de sua raridade na natureza. Em geral, ele tinha apenas 3 folhas. Além disso, o 4 era tido como um número cabalístico. São 4 as estações do ano, os pontos cardeais e os elementos alquímicos, como água, ar, fogo e terra. Quebrar espelho dá azar. Entre os antigos gregos, um popular método divinatório consistia em usar uma tigela com água para refletir a imagem da pessoa que queria saber sobre seu destino. Se durante a consulta o recipiente caísse, quebrasse, era um sinal que a pessoa morreria ou teria dias nebulosos pela frente. Os romanos adaptaram o orário grego e acrescentaram o que infortúnio se prolongaria por 7 anos, tempo que duraria cada ciclo da vida, quando os primeiros espelhos de vidro surgiram ainda na Idade Média. A superstição passou também a ser função econômica, como eram objetos muito caros ou empregados eram avisados de que quebrá-los dava azar. Não se sabe ao certo quando surgiu a crença de que, se alguém estiver falando mal de você, suas orelhas pegam fogo. Mas ainda em meados do século I, o historiador romano Plínio o Velho tentou achar uma explicação. Para ele, a origem da superstificação estaria ligada à ideia difundida na época de que no ar existiria uma espécie de mercúrio universal, substância que permitiria a transferência de energia entre pessoas. Assim, quando alguém fala de você, mesmo estando a léguas de distância, as palavras acabam chegando aos seus ouvidos. Seja como for, caso sinta as orelhas quentes, não custa nada saber qual a receita para contra-atacar o falatório alheio. Basta morder de leve o dedo mindinho da mão esquerda para que o fofoqueiro dê uma baita mordida na própria língua.